Olá, todos sejam bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e comigo o meu dileto companheiro Alcir Almeida. Neste programa, que é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, comentamos, estudamos semanalmente o Livro dos Espíritos. E hoje, dando continuidade, faremos o estudo da questão de número 919 com o tema Conhece-te a ti mesmo. Daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Alcir, mais um programa, mais um trabalho para que nós possamos ler, comentar, aprendermos juntos e levar uma mensagem de esclarecimento aos nossos amigos que nos acompanham pela TV e pela Rádio Comunhão. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Realmente, você falou uma coisa que eu sempre me lembro. Nós não somos doutores em Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando juntos o Livro dos Espíritos. Nem doutores, nem mestres, nem graduados. Grandes aprendizes, com certeza. Vi uma frase essa semana, revi, se não me engano é do Herculano Pires, quando ele diz: não existe professor de espiritismo, só existe aprendiz. É uma boa lembrança. Uma boa lembrança. Alcir, hoje nós vamos iniciar um novo tema, conhecimento de si mesmo, a partir da questão de número 919. Na verdade, é questão de uma única pergunta, né? Começa e termina na questão 919, que tem uma pergunta principal, uma subpergunta, uma resposta... Uma mensagem. Uma resposta dos Espíritos e uma mensagem que vem do Santo Agostinho. E depois do comentário de Santo Agostinho, tem um pequeno comentário do Kardec. Vamos lá? Vamos lá. Santo Agostinho é sempre filosofia em dia. É verdade. Na questão 919, o Kardec perguntou assim: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os espíritos, se você me permite, a gente comenta em seguida. Sim, sim. Os espíritos já disseram assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O Kardec faz uma subpergunta, mas antes eu quero ouvir o seu comentário. Não tem como a gente contornar sem falar alguma coisinha básica, né? Eu ainda tenho a esperança de um dia fazer o curso de filosofia, né? Porque tem coisas maravilhosas a serem estudadas, a serem aprendidas, porque a sabedoria está em toda parte, não está só no Livro dos Espíritos. Perfeito. Né? Então, por exemplo, Heráclito, com muita sabedoria, ele é o verdadeiro autor daquela frase: o mesmo homem não se banha no mesmo rio duas vezes. Né? E por que ele chegou a essa conclusão? Porque tudo muda, tudo se altera, né? Às vezes as pessoas se estressam, poxa, mas o oceano está subindo, né? Eu recentemente, eu estava, em função de um outro trabalho que eu estava fazendo, eu estava estudando uma tese de uma doutora lá da Fundação Universidade do Rio Grande do Sul, doutora Maria Luísa. Ela fez um estudo sobre, ali na região que engloba Chuí, Pelotas e Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, e ela fez um estudo nos últimos 320 mil anos. O nível médio dos oceanos naquela região já foi 120 metros mais baixo. Que coisa! E já foi 15 metros mais alto. Só do que o atual. Do que o atual. Só nos últimos 320 mil anos. 18 mil anos atrás,
o nível médio do oceano naquela região era 10 metros mais alto do que é hoje. E a gente está aí se estressando porque o nível médio dos oceanos está previsto subir 2 metros. Faz parte da natureza. O oceano subir, o oceano descer. Nós é que temos uma ideia muito pequena das coisas. Como você mesmo já teve a oportunidade de me dizer, o planeta Terra é um órgão vivo. Ele está em processo de evolução, como nos diz o Livro dos Espíritos, né? Então tudo muda, tudo está acontecendo. As placas tectônicas da África do Sul e da América do Sul, da África e da América do Sul, se afastam 4 centímetros por ano. Continuam se afastando. Ou seja, quando Jesus esteve sobre a Terra, o Brasil estava 80 metros mais próximo da África. Está movendo, está andando. Caramba, aí eu fico assustado. Como é que a gente se coloca numa situação dessa? Tudo muda, nós também mudamos, né? E compreender quem nós somos no meio de tanta mudança é primordial, é fundamental. E como disse o Espírito da Verdade aí, Sócrates já nos disse isso. E vamos lembrar, Heráclito é anterior a Sócrates, que é anterior ao Cristo. Ou seja, quando Cristo aqui veio, já entre os homens já se dizia, tudo se move, tudo é mudança, tudo é mutação em a natureza. É verdade. E, pelo menos 400 anos antes de Cristo, Sócrates já tinha dito, olha, tudo está mudando, ok. Conhece a você mesmo, no meio dessas mudanças tudo, sabe quem você é. Se conheça, se reconheça, para você saber quais são as suas tendências, quais não são suas tendências, quais são os seus hábitos, quais são os seus costumes, né? Quais são os seus impulsos. Conhece a ti mesmo. Qual é a sua importância nesse processo todo? É importante saber até a nossa desimportância. Não é, Almeida? Oh. Enquanto você estava falando, a gente vai, aqui dentro, vai processando, né? E nessa questão que você trouxe aí dos oceanos, que realmente, eu que, como você sabe, eu estudei geografia, e eu tive uma professora de climatologia, não sei se ela vai nos ver, mas eu aproveito para mandar um abraço aqui para a professora Raquel Caldas Lins, lá em Recife. Lá no Recife. Lá no Recife. E a professora Raquel já nos falava disso, né? O planeta é um ser vivo e ele se compõe e se recompõe periodicamente, né? Ele se aquece, ele se esfria, o oceano sobe, o oceano desce, e tudo com o propósito de manter o ser vivo, de manter o planeta para que ele continue vivo. É aquela coisa, até para compor isso aí que você está falando com muita propriedade, já é um fato academicamente comprovado que a África está rachando ao meio, você já viu isso? Já. Tá lá, Madagascar está se abrindo. soltando. Não, Madagascar já é uma ilha, está solta, né? Mas está se afastando. Mas está vindo um pedaço acompanhando. Exatamente. Um pedaço vai acompanhar a ilha. Vai rasgar ali tudo. Tudo. E isso é desde que o planeta surgiu. A falha de San Andreas, na Califórnia, um dia aquela península vai se tornar uma ínsula. Vai se separar do continente norte-americano. Você já deve ter visto um mapa da Terra, um mapa da Pangeia. Da Pangeia, sim. Quando era tudo junto, né? E vamos lembrar, Pangeia e Gondwana são duas coisas diferentes. Pangeia e Gondwana. E são, né? dois momentos em que todos os continentes estiveram juntos. Tudo isso, Almeida, para dizer que o nosso planeta, ele vive independente de nós. Em mutação, vive. Em mutação e independente de nós. E nós vivemos em mutação independente do planeta. Exatamente. Interagimos, mas cada um tem o seu ciclo, o seu processo de vida distinto. O planeta nos cede a sua superfície para que nós desenvolvamos os nossos processos. Que hoje vai ser aqui, amanhã poderá ser em outro lugar, porque o espírito não é daqui. A gente não pode esquecer disso. Nós estamos aqui. Eu quero acreditar
que as pessoas que plantam essas confusões na cabeça daqueles menos esclarecidos, eu não sei se tem algum objetivo declarado, mas eu quero acreditar que é por ignorância. E aqueles que não buscam conhecimento, aqueles que não ouvem o Evangelho de São João, e conhecereis a verdade para que você se liberte da ignorância. Aqueles que não ouvem o Espírito da Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos convoca para que nos instruamos. Espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo mandamento. Quando não se observa essas orientações, a gente acaba se tornando massa de manobra de quem pensa um pouquinho mais do que a gente. Então, para que a gente não se deixe levar por pensamentos e interpretações particulares, nós precisamos construir o nosso próprio conhecimento, ter a nossa própria instrução, para que nós tenhamos condição de elaborar um conceito de vida, um conceito de nós mesmos, um conceito nosso do que significa a vida na Terra. Para que a gente não sofra, não viva um medo que não tem necessidade de viver, e que nós possamos ter uma vida melhor, mais tranquila, em função dessa instrução e desse conhecimento que compete a cada um de nós desenvolver. Eu acho que uma das instruções que a doutrina espírita nos traz é essa, de dizer o seguinte: cara, você é responsável pelo teu futuro, você é responsável pela tua felicidade e pela tua infelicidade. No momento que você se deixa levar pela cabeça dos outros, você está abdicando da tua condição de ser pensante. Você está abdicando, como espírita, daquela condição que o Kardec definiu como sendo de um livre pensador. Tenha liberdade para pensar. Agora, para você construir um bom pensamento, você precisa ter uma boa base de instrução, para que você tenha elementos para refletir e conjecturar ali uma proposta, uma opinião. É importante isso, porque, voltando àquilo que eu sempre digo, você já deve estar cansado de ouvir eu dizer isso, mas é importante que seja repetido. Caramba, conhecimento, como já diz o Livro dos Espíritos, o conteúdo intelectual engendra o conteúdo moral. Exato. E a ciência acadêmica também diz a mesma coisa. Quando você conhece a verdade, né? A verdade fundamental, aquilo que é factual, não narrativa, factual, você começa a perceber as leis da natureza. Quando você começa a perceber, e as leis da natureza, lato sensu, é a relação entre as pessoas, a nossa relação com o divino, com o Criador, consigo mesmos, com a natureza, com o meio ambiente que nos envolve. Quando a gente conhece a verdade, né? Aí você começa a ver o que é importante e o que não é importante. Quando você sabe o que é importante e o que não é importante, você começa a valorar as coisas. E quando você começa a valorar as coisas, aí você tem como ter um conteúdo moral. E a partir dessa valoração daquilo que realmente é importante, daquilo que vale, aí você tem a capacidade de dizer: isso é bom, isso não é bom. E aí você tem uma ética sua própria, gerada do conteúdo próprio, raciocinada, né? Que aí o conteúdo é sabido e não instrumentalizado. Você deixa de ser massa de manobra para alguém te conduzir e você se conduz a si mesmo. É interessante como filosofia, conhecimento, cultura, fato engendra moral, engendra leis de convivência, o bem viver, o mal viver e alimenta a ética. É interessantíssimo isso. Essa tua fala me lembrou aquele projeto que está aqui na comunhão. Ética da Autonomia e da Esperança. Ah, sim. Esse livro aí vai sair. Né? Esse Ética livro da vai autonomia. Né? Eu preciso me ver, me considerar e agir autonomamente. Livre-arbítrio. Agir autonomamente. E agindo autonomamente, eu posso ter uma esperança
baseada nos fatos. Nos fatos que eu penso, nos fatos do que eu faço, do meu comportamento, da moral que embasa a minha ética. Né? Então, enquanto a gente, Almeida, não adquirir essa consciência, ótimo, obrigado, nós vamos continuar patinando nesse... Como, para usar a imagem do Sócrates, para voltar ao Sócrates, a gente vai continuar sendo aquele bando de sombras na caverna escura, Ótimo. olhando a parede achando que é a verdade. Na metáfora da caverna, Mito da caverna. do mito da caverna do Platão. Né? É isso. Então, quando a gente se propõe estudar este livro, e muita gente, equivocadamente, ainda considera que estudar o livro dos Espíritos é apenas um conhecimento religioso, não entendeu nada. Não entendeu porque é realmente conhecer a verdade, é conhecer o fato, é conhecer o real. Porque não nos enganamos, existe sim um real, indiscutível, irretorquível, existe vida. Uhum. Existe vida, é um fato. E observável. Observável ou parcialmente observável, dependendo do nosso instrumento, né? Dependendo de quem observa. Bem lembrado. Né? Porque dependendo da ferramenta que se usa, você fica limitado na ferramenta. Uhum. Mas a vida é um fato. Né? A palingenesia, o fato de vivermos e voltarmos a viver na matéria, é um fato. Já tem muitos pesquisadores suficientes para colocar como um fato essa afirmação. Mas eu não acredito. Meu irmão, continua sendo um fato. Continua sendo um fato, apesar de você não gostar da ideia. Não, mas nenhum... Espera aí. Nós já estamos no momento em que a gente sabe que uma verdade pode ser abafada. Né? Como tantas já foram. Como tantas já foram. Exemplo. Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é a melhor tradução. Mas o Cristo disse essa frase num contexto aramaico? Alguém pode ter pensado isso em hebraico? Foi escrito em grego? Foi traduzido para o latim? E daí chegou ao português como sendo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cada um de nós pode buscar um bom professor de latim, pegar o texto da Vulgata, pegar o original da Septuaginta lá, na Septuaginta não, falei besteira, de um bom texto grego do Evangelho de João original e peça a alguém para traduzir essa frase direto do grego para o português. Vai ver que a regência não é essa. Né? Existem pelo menos 2 outras traduções melhores do que essa que ficou consagrada no português. Por exemplo. Uma, mais conhecida. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Olha, que interessante. Essa é uma tradução do grego. E uma outra que é abraçada... Ou seja, desculpa, ele é o caminho para se chegar à verdade e se chegar à vida. É uma tradução melhor do que a que nós consagramos em português. Mas existe uma outra ainda mais inovadora. E essa é de Carlos Torres Pastorino. Está no livro Sabedoria do Evangelho, se eu não me engano, volume 8. Não tenho certeza. Mas, segundo Torres Pastorino, a melhor tradução seria: o eu é o caminho da verdade e da vida. Traz para cá. E onde você chega em Sócrates. É verdade. E aqui é Sócrates. A ti mesmo. Conhece o eu. Aquilo que eu sou é compreender o que eu sou é o caminho da verdade e da vida. E faz sentido, porque eu não posso caminhar pelo caminho do outro. Não. Eu faço o meu caminho. Você veja que a gente falou, já falamos praticamente 20 minutos, e a gente voltou na resposta do Sócrates. E que é o título que o Kardec sugeriu aqui, né? Sim. Conhecimento de si mesmo. Mas isso é que eu acho sensacional, né? Porque por que o Alcir sabe disso? Poxa, assisti uma palestra do Jorge Elahá que citou
Haroldo Dutra, fui atrás da palestra do Haroldo Dutra, que cita o Carlos Torres Pastorino, fui encontrar um exemplar do livro, que está difícil, está esgotado há anos, e não se conseguirá nos próximos 20 anos editar esse livro de novo. É mesmo? Problemas de direitos autorais. Tá. E aí eu consegui o Sabedoria do Evangelho e está lá escrito, né? O eu é o caminho da verdade e da vida. E a outra tradução estava o Divaldo falando a partir de uma tradução do conterrâneo teu, Severino Celestino. O Severino Celestino. Severino Celestino. O Severino Celestino defende essa tradução: eu sou o caminho da verdade e da vida. Né? O eu é o caminho. O eu sou... Aí Jesus teria dito: eu sou o caminho da verdade e da vida. Tá, entendi. Esse é o Severino. Agora, o Torres Pastorino defende o eu é o caminho da verdade e da vida, que é uma explicação quase junguiana. Quando você falou... Despertou o psicanalista, né? Né? Então, isso. Agora, por quê? Isso é estudo. Instruí-vos. Tem uma coisa, Almeida, tem um outro projeto literário. Eu sei, mas esse teu projeto literário a gente está trabalhando. Eu sei, mas tem outro. E onde eu faço várias citações e eu encho o livro de referências bibliográficas. Ou seja, tem pouca coisa nesse projeto de mim mesmo, porque, na verdade, eu pego um conteúdo de um pensador, faço um comentário, pego de outro e faço um comentário. Apresentei para um editor e a primeira sugestão que ele deu foi o seguinte: tem muita referência, tem que tirar essas referências. Aí eu trouxe de volta. Eu falei, não entendeu qual é a proposta. Porque eu não tenho nenhuma pretensão de ser o dono de uma... Não, gente. Quando eu escrevo um artigo lá no informativo do Peixotinho, por exemplo, e faço questão de colocar a referência, qual é a minha esperança, a minha expectativa? É que alguém reconstrua aquele caminho ali. Caramba, é que aquele meu artigo seja apenas o ponto de partida, que a pessoa diga assim: olha, o Ricardo escreveu isso, mas ele colocou esse livro aqui. E a pessoa vá naquele livro e leia o que está ali. Eu não sei se eu estou atrasado, né? Eu acho, pelo que o editor falou, hoje em dia as pessoas não estão mais interessadas nisso. Mas eu ainda acredito nisso, né? Encher de referência para que a pessoa faça isso que você faz. Pegou uma palestra do Jorge Elahá, ele citou um livro, eu vou lá ver o que está dizendo. Assisti uma palestra do Divaldo com o Severino Celestino, Celestino, né? Severino Celestino. Caramba, ele citou um livro, eu vou lá ver. A minha esperança é que as pessoas façam isso. Do mesmo jeito que a nossa esperança, eu sei que posso falar por você, é que as pessoas que nos ouvem nesse programa, depois de nos ouvir, vá ao Livro dos Espíritos e leia. Leia o Filosofia Espírita do Miramês, que comenta o Livro dos Espíritos. Agora, se ninguém fizer isso, o que é que a gente pode fazer mais? Rezar. Rezar, né? Então, nesse sentido, o Pastorino, todas fazem sentido, todas as interpretações, mas a do Pastorino, particularmente... Ela é inovadora, ela racha tudo. E particularmente, ela faz todo sentido, porque se eu não fizer o meu caminho, gente, eu não vou chegar a lugar nenhum. Ou melhor, eu vou chegar aonde outrem quer que eu chegue. Se você quer um guru, se você quer ser cego para alguém te conduzir... Tudo bem. Então você se deixa conduzir por quem você quiser, mas não é essa a proposta do Cristo. Não é esta a proposta do Evangelho, não é esta a proposta do Kardec. Quando o Kardec diz lá, se eu não me engano, na Revista Espírita de dezembro de 1868, o espírita é um livre pensador. Ele não disse que nós somos um livre seguidor de alguém, é um livre pensador. Nós temos que construir o nosso entendimento, o nosso conceito de mundo, a nossa visão de mundo, ou seja, construir o nosso caminho. Sim. Né? E seguir por ele. Encontrar sua verdade. Encontrar sua verdade. E viver sua vida. Construir e viver a sua vida. Não é isso, Almeida? Eu acho que...
E olha que a gente não saiu de uma frase. Não, a gente nem leu Nem leu a segunda a ali. resposta toda. E eu achava que a gente ia fazer isso aqui num programa só. Tu é muito otimista. É muita profundidade numa frase só. Mas que bom, Almeida, que a gente se permitiu isso. E eu espero mesmo, Eu espero que vocês gostem, viu? Sinceramente. que os nossos ouvintes não só gostem, como aprofundem. Recentemente eu recebi uma mensagem no Instagram, que o Grupo Peixotinho, eu fiz um Instagram para o Peixotinho. E... O Insta não foi fechado, não, né? Oi? O Instagram não foi fechado. Não foi, não. Tá tranquilo. E eu coloco lá os informativos do Peixotinho que eu publico mensalmente, etc. E uma pessoa, lendo o informativo, disse que usa os nossos informativos e usa o nosso programa como material de trabalho de um grupo de estudo lá no centro espírita deles. Sim. E tem vários. Caicó, não é? Foi outro. Ah, foi outro. Tem aquele de Caicó, né, do colega que já se pronunciou, e tem outros, e isso me deixa muito feliz. Não, isso realmente alegra o coração da gente. Alegra o nosso coração, ver que o nosso trabalho está dando frutos, né? E é isso que as pessoas têm que fazer, não é ouvir o que eu falei, o que você falou, e dizer, não, Ricardo falou, Alci falou, está falado. Negativo. O que a gente está fazendo aqui é a nossa interpretação, o que a nossa limitação permite, né, Almeida? É o ponto de partida só. É um ponto de partida para que vocês extrapolem isso. E extrapolem não só do ponto de vista pessoal, mas que extrapolem do ponto de vista de levar isso para outras pessoas. Daqui a pouco a gente vai ter aí um sem número de pessoas interessados em pensar sobre isso, em refletir sobre isso, em considerar a possibilidade de construir seu próprio caminho a partir de suas próprias reflexões. Isso, olha, eu vou dizer uma coisa, só nessa frase, a gente tá com duas frases hoje, né? Conhece-te a ti mesmo, o eu é o caminho da verdade e da vida. Enfim, nós estamos aqui com essas duas frases, e só no estudo disso aqui, eu estou já pensando em iniciar um estudo dos livros do Severino, que eu realmente, são 5, se eu não me engano. E é verdade, Almeida, e merece. O Severino... Eu só conhecia o Sermão do Monte. Uhum. Mas aí tem análise... Aliás, eu já conhecia 2. Sermão do Monte e analisando as traduções bíblicas. Mas aí eu vim a descobrir que tem um outro, né? Que o Divaldo fez um elogio incrível. Uhum. O Messias de todas as nações. E tem um bate-papo do Divaldo com Severino. Esse eu não assisti ainda. No YouTube. Eu vi recentemente, que vale a pena ver. Não lembro o título, não me preparei para divulgá-lo aqui, mas é fácil de achar. Eu vou achar e te passo. E a gente vê isso. Alci, o nosso tempo acabou. Acabou, estourou. No próximo programa, a gente continua. A gente vai comentar essa frase. Essa questão do Livro dos Espíritos. Isso. Meu amigo, muito obrigado. A gente se vê no próximo programa. Gente, espero que vocês gostem do nosso bate-papo e realmente tenha alegrado o coração de vocês como alegrou o nosso. Forte abraço. Até lá.